A reencarnação é uma crença antiga que existe em diversas culturas e religiões, especialmente no hinduísmo, budismo e espiritismo. A ideia central é que a alma ou espírito de uma pessoa, após a morte, retorna para um novo corpo físico, em uma nova vida, continuando sua jornada de aprendizado e evolução. Como podemos chamar de alma ou espírito, aqui vou chamar de espírito apenas. De acordo com a maioria das tradições que acreditam na reencarnação, o processo se dá de maneira cíclica, ou seja, o espírito vive várias vidas e cada vida serve para aprender lições e evoluir. Quando uma pessoa morre, na verdade, ela está apenas descartando o corpo físico, que se desfaz, mas o espírito, que é imortal, continua, porque na verdade a vida está ali. Não no corpo, como aprendemos, mas sim no espírito. Esse é o ponto de partida para o ciclo da reencarnação. Acredita-se que o espírito entra em um estado de transição, onde reflete sobre a vida que acabou de terminar e as lições que foram aprendidas. Após a morte, ele vai para um plano espiritual, ou outra dimensão, que nada mais é do que vibrar em outra frequência. Nesse período, ele pode passar por uma série de análises do que fez na vida passada. É um momento de descanso e reflexão, onde o espírito tem consciência dos seus atos, erros e acertos, mas não existe ninguém julgando o mesmo. E nesse processo todo, temos o que chamamos de karma, um conceito crucial neste ciclo. Ele representa a lei de causa e efeito. Tudo o que fazemos, de bom ou não tão bom, retorna para nós de alguma forma. As ações de uma vida podem determinar as circunstâncias da próxima reencarnação. Se uma pessoa viveu de forma altruísta e positiva, pode ter uma vida futura mais tranquila, mas se agiu de forma negativa, pode ter desafios maiores na próxima existência. Antes de renascer, acredita-se que o espírito passa por um planejamento, escolhendo algumas das principais lições que precisará aprender e até aspectos do novo corpo, como o lugar onde vai nascer, sua família e as circunstâncias gerais da vida. Isso não significa que a vida será totalmente pré-determinada, mas certos desafios e oportunidades já estão pré-definidos. Quando o espírito se acopla a um novo corpo, há um véu de esquecimento. Isso significa que, ao renascer, a pessoa normalmente não se lembra de suas vidas passadas. Isso acontece para que ela possa viver aquela nova experiência de forma plena, sem as influências diretas do passado. Quando o corpo físico de um bebê é formado, logo no início da gestação, segundo o Espiritismo, o espírito se une a ele e assim começa uma nova vida, com novos desafios, novas aprendizagens, mas sempre com a missão de evoluir espiritualmente. Esse ciclo de vida, morte e renascimento se repete até que o espírito atinja um estado de iluminação ou perfeição. No budismo, por exemplo, esse estado é chamado de nirvana, onde o espírito se liberta do ciclo de reencarnação. No espiritismo, a evolução continua até que o espírito se torne puro e alcance planos superiores de existência. A reencarnação, então, é vista como uma oportunidade de aperfeiçoamento. Cada vida seria uma nova chance para superar fraquezas, aprender lições e crescer em direção à plenitude espiritual, quando por fim conseguimos controlar o nosso ego. Em algumas crenças, os espíritos também se reencontram com as mesmas pessoas em várias vidas, como uma forma de resolver questões pendentes ou continuar um aprendizado mútuo. Talvez por isso você encontre uma pessoa, converse com ela por horas e fale: nossa, parece que a gente já se conhecia. Mas levando em consideração apenas o que foi citado até aqui, parece que tudo é muito lindo e perfeito. Eu vou nascer, vou viver minha vida, vou desencarnar, avaliar tudo o que eu fiz e seguir para a próxima reencarnação. Mas não é tão simples como parece, pois temos uma coisa para levar em consideração: o apego à matéria.
Enquanto não conseguirmos controlar nosso ego e nos desprendermos da matéria, principalmente do corpo que estamos usando, esse processo será carregado de sofrimento e angústia. E essa é a parte mais difícil, ou seja, descartamos o nosso corpo, porém não conseguimos deixar para trás o mundo em que vivíamos. E assim nos tornamos um tipo de obsessor, uma alma presa entre a matéria e o próximo nível de evolução. A questão dos obsessores e dos espíritos que não evoluíram, muitas vezes chamados de espíritos atrasados ou almas presas, está diretamente ligado ao processo de reencarnação e ao conceito de evolução espiritual. Na doutrina espírita, principalmente, os obsessores são espíritos que não conseguiram se desprender de suas emoções, vícios e traumas da vida física. São almas que ainda estão ligadas a sentimentos inferiores como raiva, vingança, ciúmes, apego ao material ou desejo de controle. Quando falamos de obsessão, nos referimos à influência que esses espíritos podem exercer sobre pessoas encarnadas, ou seja, que ainda estão vivas, ou até mesmo sobre outros espíritos desencarnados. A obsessão é um tipo de interferência espiritual negativa, onde o espírito obsessor tenta controlar ou prejudicar a vida de alguém. Isso pode acontecer de diferentes formas e em diferentes intensidades, desde influências sutis nos pensamentos até casos mais graves, onde a pessoa pode ser dominada por esses espíritos e, quem sabe, ser conduzida a interromper a própria existência. Mas por que será que isso acontece? Porque esses obsessores geralmente são espíritos que não conseguiram aceitar a sua morte ou que mantêm um vínculo muito forte com pessoas, situações ou sentimentos da vida passada. Muitas vezes eles estão tão presos às suas emoções negativas que buscam interferir nas vidas de outras pessoas para satisfazer esses sentimentos. Portanto, um espírito que sentiu muita raiva ou ódio por alguém enquanto vivo pode continuar nutrindo esse sentimento após a morte, tentando se vingar da pessoa ou prejudicar quem ela ama. Outro tipo de obsessor também são aqueles presos aqui neste plano material por conta de vícios. Então, eles se identificam com pessoas viciadas, seja em álcool, cigarro, sexo, não importa, e ficam acompanhando essa pessoa, induzindo essa pessoa ao vício, a ficar cada vez mais presa àquele vício para que elas possam se alimentar daquela energia, já que enquanto espírito, não tem mais como fazer o uso daquilo. Mas e como seria isso de espíritos presos entre o plano espiritual e a matéria? Bom, esses espíritos que não evoluem, que não conseguem se desapegar da matéria e dos sentimentos terrenos, são considerados espíritos presos em sofrimento. Na teoria espiritualista, especialmente no espiritismo, esses espíritos estão em um estágio intermediário entre o aprendizado pós-morte e a evolução espiritual. Eles não conseguem avançar para planos superiores porque estão presos aos seus erros, aos seus medos, ao apego e às culpas profundas que carregam. Quando alguém morre e não aceita essa condição, pode ficar vagando pelo plano espiritual sem ter plena consciência do que aconteceu. Alguns espíritos se apegam tanto ao mundo material que não conseguem se libertar do desejo de viver experiências físicas novamente. Eles podem, por exemplo, se manter próximos a lugares, objetos ou pessoas com quem tinham conexão aqui na Terra e até tentar influenciar em suas decisões. O processo de evolução espiritual requer aprendizado, arrependimento, perdão e a capacidade de se desapegar das emoções e dos desejos terrenos, além da matéria. No entanto, muitos espíritos, após a morte, encontram dificuldades em passar por este processo. Alguns dos principais motivos que fazem um espírito ficar preso entre o plano físico e o espiritual são o apego à matéria, a culpa ou remorso, a vingança ou ódio e o medo do julgamento. Espíritos que não conseguem deixar para trás a vida material
Podem sentir saudade dos prazeres físicos, como comida, sexo, vícios ou até o status social, além dos bens que possuem em vida e do próprio corpo. Aí a gente já está falando de vaidade. Espíritos que se culpam profundamente por algo que fizeram ou deixaram de fazer durante a vida podem se recusar a seguir em frente. Eles ficam presos a essa culpa e não aceitam a ajuda dos espíritos evoluídos que vêm para resgatá-los. Porque enquanto estamos aqui encarnados, muitas vezes achamos que o que estamos fazendo é o certo a fazer. Mas a partir do momento que descartamos o corpo, entendemos que deveríamos ter feito somente o bem, independente do que aquela pessoa possa ter feito para nós ou para os outros. Espíritos que morreram com sentimento intenso de ódio, raiva ou desejo de vingança podem continuar apegados a esses sentimentos, se recusando a evoluir. Eles buscam acertar contas com pessoas que ainda estão vivas ou com outros espíritos. Outros espíritos também temem o que vai acontecer após a morte, especialmente se acreditavam que iriam sofrer punições severas por seus erros. Esse medo pode fazer com que evitem avançar para a próxima fase do processo espiritual, acreditando que serão conduzidos para um lugar terrível. E é aqui que entra o papel dos guias espirituais nesse resgate. Nem todos os espíritos ficam presos para sempre. Os guias espirituais, que são espíritos já mais evoluídos, têm a função de ajudar esses espíritos presos a entender sua condição e a seguirem adiante no caminho da evolução. Esse processo de resgate pode ser lento e depende muito da aceitação do espírito preso. Espíritos elevados, cheios de amor e compreensão, trabalham para iluminar esses obsessores e espíritos em sofrimento, ajudando-os a enxergar seus erros e a necessidade de evolução. Muitas vezes esse resgate se torna difícil porque os espíritos ficam divididos entre o que estão ouvindo dos guias espirituais e as crenças que receberam enquanto estavam encarnados. Quando um espírito preso ou um obsessor encontra alguém encarnado que está emocionalmente ou espiritualmente vulnerável, ele pode se conectar a essa pessoa. Normalmente, pessoas que têm vícios, problemas emocionais ou espirituais, como raiva, rancor ou baixa autoestima, se tornam mais suscetíveis a influências desses espíritos. A obsessão pode ser percebida como pensamentos negativos recorrentes, um sentimento de constante cansaço, irritação, depressão ou até doenças físicas sem explicação aparente. E o que a gente poderia fazer para se proteger? No Espiritismo, acredita-se que a melhor forma de se proteger contra obsessores é trabalhar no fortalecimento do amor próprio, no desenvolvimento da espiritualidade, na prática da gratidão e no desapego de sentimentos negativos. O equilíbrio mental, emocional e espiritual nos torna menos vulneráveis a essas influências. A prece, ou seja, as orações, e o contato com o divino ou com guias espirituais também são meios de se proteger de influências negativas. Ou seja, os obsessores são espíritos que ainda não conseguiram completar seu ciclo de evolução devido ao apego ao mundo material ou a emoções negativas. Com o tempo e ajuda espiritual, esses espíritos podem ser resgatados e continuar sua jornada de aprendizado, assim como nós, encarnados, também seguimos aprendendo a cada nova vida. Mas a pergunta seria: por que é tão difícil desencarnar com o entendimento do que vai acontecer e assim não ficar preso em sofrimento? Porque além do apego à matéria e a tudo que já foi citado aqui, nós temos o medo e as crenças religiosas. Abandonar o medo e as crenças religiosas enraizadas pode ser um processo desafiador, mas essencial para reconectar-se com a própria essência e viver de acordo com a verdade interna. Essas crenças que muitas vezes foram implantadas desde a infância, como a ideia de um Deus vingativo ou de que é preciso seguir à risca as palavras da Bíblia ou dos líderes religiosos,
podem nos manter presos a um ciclo de medo e culpa, afastando-nos do nosso verdadeiro potencial espiritual. O primeiro passo para desvincular-se dessas crenças é desenvolver o autoconhecimento. Quando começamos a questionar por que acreditamos em algo e de onde vêm esses pensamentos, nos tornamos mais conscientes de que muitas dessas ideias não são nossas, mas foram impostas ao longo do tempo por outras pessoas. Reconhecer que a nossa essência espiritual é muito maior e mais profunda do que qualquer doutrina é libertador. Essa conscientização é o início de uma transformação. Uma maneira prática de começar esse processo é com a meditação. A meditação nos conecta com o nosso eu mais profundo, nos ajudando a silenciar as vozes externas e a ouvir a nossa própria verdade interior. Ela nos coloca em contato com a nossa essência, que está livre de dogmas e imposições. Com o tempo, a prática regular da meditação ajuda a reduzir o medo, pois passamos a perceber que a verdadeira conexão espiritual é interna e não depende de intermediários ou de regras impostas por religiões. Além disso, é importante buscar novas fontes de conhecimento e espiritualidade que não estejam presas a tradições religiosas que conhecemos. Ler sobre espiritualidade universal, estudar filosofias que promovam a liberdade do ser e a evolução pessoal podem abrir portas para novos entendimentos. E é aqui que entra o Guia do Despertar. Um passo a passo que pode te levar a essa ascensão, a esse entendimento, ao posicionamento que você precisa ter perante a vida e as pessoas. Aqui no primeiro comentário você tem um link para acessar essa nova vida que está te esperando. Porque só o despertar, o estudo da espiritualidade livre de dogmas, seria a chave poderosa para desconstruir o medo e perceber que não estamos à mercê de um Deus vingativo, mas sim conectados a uma força amorosa universal. Mas lembre-se que a busca espiritual é interna e solitária. Ninguém pode te ajudar nisso. Outro aspecto importante é praticar o desapego emocional em relação às figuras de autoridades que representam essas crenças. Muitas vezes, o medo de abandonar uma religião está relacionado ao medo de decepcionar a família, a comunidade ou até mesmo os líderes religiosos. É essencial entender que o nosso caminho espiritual é individual, como já falei, e que seguir a nossa verdade interior não significa romper laços com quem amamos, mas sim honrar a nossa jornada pessoal. Ou seja, a confiança em si mesmo e na própria intuição é fundamental. Abandonar antigas crenças pode trazer insegurança no início, mas confiar na própria capacidade de discernir o que é verdadeiro para o seu espírito trará paz e liberdade. Perceba que o divino não está fora de você em textos ou regras, mas dentro de cada um, na forma de amor, compaixão e sabedoria. Portanto, a maneira mais certeira de se desvincular dessas crenças é através do autoconhecimento, da meditação, do estudo espiritual, do desapego emocional e da confiança na sua própria essência. Ao fazer isso, você começa a criar uma nova relação com seu eu superior, com o divino, livre de medos e imposições externas, e passa a viver de acordo com as suas verdades, encontrando paz e liberdade no seu caminho de evolução espiritual. Outro ponto importante sobre a evolução de um espírito é sobre o ego. O ego desempenha um papel central, tanto enquanto estamos encarnados, quanto após o desencarne. Durante a vida material, o ego é o que nos individualiza. Ele se manifesta como a nossa identificação com o eu individual, a personalidade, o corpo físico e tudo o que está relacionado às necessidades e desejos do mundo terreno. Ele nos ajuda a construir a nossa identidade e a interagir com o mundo, mas também pode nos fazer apegar excessivamente à matéria, ao status, ao poder e às posses, nos distanciando da nossa essência espiritual. Enquanto encarnados, o ego pode ser uma forma limitadora quando se torna o centro das nossas decisões e ações, nos impedindo de olhar para além das nossas necessidades imediatas.
Ele nos faz acreditar que somos apenas este corpo, essa vida, e que precisamos nos afirmar constantemente, buscando aprovação externa e conquistas materiais. Essa identificação com o ego gera sofrimento, pois nos faz perder de vista o que realmente importa, o desenvolvimento espiritual e o amor verdadeiro, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Após o desencarne, o ego continua influenciando, especialmente para aqueles que ainda estão apegados à matéria ou à ideia de que o eu que conhecemos aqui é tudo o que existe. Esse apego pode manter o espírito preso ao plano material, dificultando seu progresso espiritual. Espíritos que não conseguem desapegar do ego e dos vínculos terrenos podem se sentir confusos, perdidos ou até mesmo resistirem à ajuda dos espíritos superiores, acreditando que ainda pertencem ao mundo material e não aceitando a morte. Nesses casos, o ego cria uma ilusão que dificulta o avanço para um estado de maior entendimento e evolução. O ego não é algo que desaparece completamente, mesmo após a morte. Ele faz parte da nossa essência, mas precisa ser equilibrado e compreendido. Quando o ego é dominado pela nossa consciência espiritual, ele pode ser usado de forma saudável para o nosso aprendizado e evolução, tanto na Terra quanto além dela. O ego em si não é algo negativo, mas quando deixa de ser o controlado para assumir tudo como controlador, pode nos desviar do nosso propósito maior. Portanto, o desafio durante a vida material é equilibrar o ego, cultivando o autoconhecimento e o desapego para que, ao desencarnarmos, possamos aceitar que somos mais do que essa identidade física e sigamos o caminho de luz e evolução. O ego pode ser uma ferramenta de aprendizado, mas não deve ser o centro da nossa existência. A verdadeira liberdade vem quando reconhecemos que somos espíritos eternos e que o ego é apenas uma parte da jornada, não o destino final. Meu conselho para quem ainda está preso à ideia de uma vida única e material ou ao domínio do ego é buscar o autoconhecimento e desenvolver uma visão mais ampla da vida, encontrando as respostas dentro de si mesmas. Desapegar-se do ego não significa anular quem você é, mas entender que somos muito mais do que a nossa personalidade terrena. Quando conseguimos equilibrar o ego, alcançamos uma vida mais plena, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Mas como já citei anteriormente, não é só o ego o nosso inimigo. Nossas crenças religiosas influenciam negativamente tanto quanto o ego sem controle. E essa é uma questão muito interessante, que envolve uma reflexão profunda sobre como as diferentes crenças podem impactar a nossa visão sobre a morte, o pós-morte e, consequentemente, o processo de evolução espiritual. No cristianismo tradicional, tanto na vertente católica quanto na evangélica, a crença principal é que, após a morte, as pessoas irão para o céu ou para o inferno, dependendo de como viveram suas vidas. O céu é visto como o paraíso, em um lugar de descanso ao lado de Deus e Jesus Cristo, onde os justos e aqueles que seguiram os ensinamentos de Cristo seriam recompensados com a vida eterna. Já o inferno é descrito como um lugar de punição eterna, destinado àqueles que pecaram e não se arrependeram. Existe também a ideia do purgatório na Igreja Católica, que seria um estado temporário para purificação antes de entrar no céu. Mas se pararmos para pensar, ninguém consegue seguir 100% tudo o que é imposto pela Igreja ou o que a Bíblia prega, e assim sendo, passamos a vida tentando sermos melhores, para sermos merecedores de estar ao lado de um Pai que no fundo nos pune, e mesmo assim não conseguiremos essa façanha, pois nem mesmo os líderes religiosos conseguem, tanto que abusam de crianças, têm relacionamentos homossexuais, traem suas esposas e as agridem. Claro que isso não é uma regra, mas se pararmos para analisar, se nem mesmo os escolhidos para representar Deus aqui na Terra conseguem seguir suas regras, imagine pessoas com menos conhecimento, como nós. Não podemos mais fingir que não vemos o que está acontecendo há milhares de anos, o controle mental e a manipulação que essas entidades exercem sobre a maioria das pessoas. Mas em se tratando de evolução espiritual, como essas crenças podem atrapalhar o processo de evolução do espírito?
Essas doutrinas, embora tenham o propósito de dar sentido à vida e direcionar as pessoas a uma conduta moral elevada, podem criar algumas limitações quando olhamos do ponto de vista das tradições que acreditam na reencarnação e no crescimento espiritual contínuo, como no Espiritismo. Aqui estão alguns pontos que podem explicar como essa visão pode dificultar a evolução espiritual. A crença de que após a morte iremos para o céu ou para o inferno como destinos definitivos não deixa espaço para a evolução contínua. Se uma pessoa acredita que ao morrer o seu destino será eterno e imutável, ela pode não sentir a necessidade de continuar evoluindo ou aprendendo. Isso pode estagnar o espírito, pois a evolução espiritual, segundo a visão reencarnacionista, é um processo sem fim, onde cada vida é uma oportunidade de aprendizado e superação. A ideia de um fim definitivo pode bloquear essa percepção de crescimento constante. No cristianismo tradicional, o foco está muito em seguir as regras da igreja, ter fé em Jesus Cristo, confessar os pecados e se arrepender para garantir a salvação. Isso pode levar a uma visão de que, se as pessoas se arrependem no final da vida, tudo será perdoado e ela será salva. Para crenças que acreditam na reencarnação, isso pode impedir o entendimento de que a evolução espiritual é um trabalho contínuo e que as ações e aprendizados de uma vida têm consequências diretas em futuras existências. Ou seja, a responsabilidade pessoal vai além de um simples arrependimento e abrange toda uma jornada de amadurecimento do espírito. A ideia de que se será punido eternamente no inferno por seus erros pode criar um medo paralisante que impede a pessoa de enfrentar os seus próprios defeitos e trabalhar em sua transformação. Esse medo do julgamento pode bloquear o espírito de aceitar a morte com serenidade e muitas vezes faz com que ele, ao desencarnar, fique preso ao plano terreno, temendo enfrentar o juízo final. Isso pode retardar a evolução do espírito, pois o impede de reconhecer que seus erros são oportunidades de aprendizado e redenção ao longo de várias vidas, e não algo que o condena para sempre. A promessa de uma recompensa após a morte, como o céu ou o inferno, pode desviar a atenção das pessoas da evolução interna e do autoconhecimento durante a vida. Algumas pessoas se concentram em garantir um lugar no céu, através de boas ações superficiais, sem de fato trabalhar nas transformações internas e profundas que exigem autoconhecimento, perdão e amor verdadeiro. Isso pode criar um apego à ideia de um prêmio ou um castigo, sem que haja uma compreensão real de que a evolução espiritual acontece dentro de nós mesmos e não através de recompensas externas. Algumas correntes religiosas têm uma visão bastante rígida sobre o que acontece após a morte e podem desconsiderar a pluralidade de experiências espirituais. Isso pode levar à negação de fenômenos como a reencarnação, o contato com espíritos ou a existência de outras dimensões. Ao acreditar apenas em uma vida e um julgamento final, muitas pessoas podem fechar os olhos para outros tipos de vivências espirituais que poderiam enriquecer seu conhecimento e entendimento sobre a complexidade da existência. Em tradições como o Espiritismo, acredita-se que ao morrer o espírito possa passar por um período de confusão e desilusão. Se em vida ele acreditava fielmente em promessas como ir diretamente para o céu, por exemplo. Quando o espírito percebe que o pós-morte não é exatamente como foi ensinado dentro da igreja ou em outras vertentes, ele pode experimentar frustração ou até mesmo revolta. Muitos espíritos podem se sentir perdidos, pois não encontraram Jesus esperando por eles como lhes foi prometido, ou o céu, que também lhes foi prometido. E essa desorientação pode fazer com que fiquem presos entre os planos, sem conseguir avançar em sua evolução. Essa desilusão pode ser um dos motivos pelos quais alguns espíritos se tornam presos ou obsessores, como já mencionei anteriormente. Eles podem não aceitar que o processo de evolução é contínuo e não um julgamento final com recompensas ou punições imediatas. A crença da reencarnação
E no crescimento espiritual contínuo, ao contrário, propõe que não há fim após a morte, mas sim uma série de lições que o espírito deve aprender ao longo de muitas vidas. A evolução é um processo lento, onde erros são oportunidades de aprendizado, e o crescimento espiritual depende da capacidade de se desapegar de sentimentos negativos, de vícios e dos desejos do ego. Quando a pessoa entende que a morte é apenas uma transição para outra etapa e não o fim definitivo, ela pode se preparar melhor para continuar sua jornada, sem o medo do julgamento eterno. Isso traz uma compreensão mais ampla do processo de evolução, mostrando que sempre haverá uma nova chance para corrigir erros e crescer espiritualmente. Embora as crenças tradicionais possam oferecer conforto a muitas pessoas, o entendimento de que a evolução espiritual não é interrompida após a morte abre portas para um processo mais fluido de crescimento. A reencarnação, o karma e a possibilidade de corrigir erros em outras vidas podem libertar a pessoa de ideias de que precisa ser perfeita em uma única existência. Ao invés de focar apenas no destino final, a pessoa pode trabalhar para melhorar continuamente e viver de forma mais plena e consciente. Essas crenças podem atrapalhar o processo de evolução se criarem uma visão estreita sobre a jornada espiritual. No entanto, ao abrir a mente para outras possibilidades, é possível entender que o aprendizado é eterno e a vida, seja no corpo ou fora dele, é apenas mais um capítulo dessa jornada. Se você quer mudar totalmente a sua perspectiva de vida e evoluir tanto aqui quanto em outro plano espiritual, eu te convido a fazer parte do Metamorfose Guia do Despertar. O link para acesso está aqui fixado no primeiro comentário.